Olá, nono. A aula de hoje é sobre tabela periódica. A gente vai aprender e conhecer um pouquinho sobre a tabela periódica, como ela é organizada, por que ela é organizada da forma que ela é organizada. A gente vai ver sobre família, período, enfim, a gente vai ver um pouquinho aí de tudo sobre tabela periódica. O pai da tabela periódica é o Mendeleev. Ele foi o primeiro a iniciar os estudos. Ele sentiu uma necessidade de organizar os elementos que já se conheciam químicos, né? E ele organizou, a primeira organização dele foi em ordem crescente de massas atômicas. Depois ele classificou por elementos de comportamento químico semelhante, que ficavam na mesma vertical, que seria a família. A classificação que a gente usa hoje, ela foi criada por Moselev, tá? Os elementos foram organizados por ordem crescente de números atômicos. Essa é a tabela periódica atual que nós temos, tá? Ela é organizada aqui, número atômico, Z, tá? O símbolo e o nome do elemento. Se a gente observar, a gente verifica que na linha, tá? Na horizontal, ela segue uma ordem. Primeira linha, 1, que é o hidrogênio, hélio, que é o número 2, tá? E ela segue essa organização, tá? A tabela periódica ela é organizada por períodos e famílias ou são os grupos, que são as colunas. As colunas são famílias ou grupo, também chamadas de períodos, tá? As colunas e as linhas são os períodos. Se você observar, você tem 7 períodos. Cada período é referente à camada que existe, a camada de valência, que é a última camada. Então, o primeiro período tem uma camada, o segundo período tem 2 camadas, o terceiro período tem 3 camadas, tá? Todos os átomos presentes no primeiro período, que é a primeira linha da tabela periódica, tem uma camada só. Todos os átomos da segunda tem 2 camadas e assim por diante, tá? E nós temos essas duas linhas separadas, que são os lantanídeos e os actinídeos. Nós vamos falar sobre eles mais lá na frente. Períodos. Nós temos 7 períodos que compõem a tabela periódica. Eles correspondem às fileiras horizontais de elementos. Nós temos 2 períodos fora, que lembra que eu acabei de falar das 2 linhas? Um é o lantanídeo, que é o 6º período, tá? E o actinídeo, que é o 7º período. Eles pertencem ao grupo 3B ou grupo 3 da tabela periódica. Elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Acabei de falar para vocês. Os grupos, as famílias ou as colunas são 18 fileiras verticais, que são as colunas. Elas compõem a tabela periódica. Na mesma família, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. A organização que é feita da tabela periódica não foi feita de qualquer jeito. Ela tem todo um padrão. Então, elementos que estão na família 1A ou a família período 1, todos eles têm a mesma característica, a mesma propriedade química, o mesmo comportamento químico. Então, vamos estudar aí as famílias da tabela periódica. Tá. Família ou grupo? Grupo 1 ou 1A são os metais alcalinos. Grupo 2 ou 2A, metais alcalinos terrosos. Grupo 16 ou grupo 6A, calcogênios. Grupo 17 ou 7A, halogênios. E grupo 18 ou 0 são os gases nobres. Tá? Por que tem família ou grupo? A tabela periódica no passado, antigamente, ela era dividida só por grupo. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e o grupo B.
Só que de uns anos para cá, ela passou a ser dividida só por números, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 18, do 1 ao 18, que são números de colunas que tem na tabela periódica. Então, a gente ainda trabalha com as duas nomenclaturas porque está no processo de alteração ainda, tá? Então, olha lá. Nós temos a família 1, 2, essa que está aqui embaixo, que acabou de aparecer, essa intermediária do 3 ao 12, seria a família B, tá? Que agora é o grupo 3 ao 12. Então, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 é a antiga família A. Do 3 ao 12 é a antiga família B, tá bom? Então, nós temos metais alcalinos terrosos, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. E aqui no meio nós temos elementos de transição. Esses elementos de transição, eles têm um comportamento um pouco diferente. Eles não seguem, nem sempre seguem um padrão, tá? Então, quase sempre que você for ver, ou for estudar, ou for fazer alguma atividade, tiver alguma questão, a gente normalmente trata com a família 1, 2, 13 ao 18, tá? Que são os metais alcalinos ferrosos, boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Porque eles têm um comportamento mais padronizado, tá? Eles seguem um padrão químico. Os elementos de transição nem tanto, então a gente já não usa tanto ele, nem para quesito de estudo, tá? A não ser que seja muito necessário. Deixa eu mostrar para vocês uma característica dos metais alcalinos ou família 1 ou 1A. Tá vendo em vermelho que está aparecendo? Se você perceber, quantos prótons tem, quantos elétrons, na verdade, né, que a gente está falando de, aqui seriam camadas. Quantos elétrons tem na última camada? Sempre um, né? 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1. Tá? É uma característica das famílias, tá? Eu falei 1, 2, do 3 ao 18, do 13 ao 18, tá? A família 1 tem um elétron na última camada. A família 2, 2 elétrons na última camada. A família 13, 3 elétrons na última camada. Essa regra não se aplica aos elementos de transição, tá bom? Aí, quando a gente fala de período, que são as linhas, segundo período, 2 camadas. Terceiro período, tem 3 camadas. Quarto período, tem 4 camadas. Quinto período, tem 5 camadas. 6 períodos, 6 camadas. E 7 períodos, tem 7 camadas. Tá? Então, generalizando, eles têm um elétron na camada de valência, que é a última camada. Tá? O N é o número do período que eles têm. A regra continua. Metais alcalinos terrosos, família 2 ou 2A, a mesma coisa. 2 elétrons na última camada. E o período em que eles pertencem é referente ao número de camadas que eles têm. Ok? 2 elétrons na camada de valência. N é sempre o período que ele apresenta. E aí a gente segue para a família do boro. Que agora apresenta 3 elétrons na última camada. Tá? Camada de valência é sempre a última camada, tá? É uma nomenclatura que a gente dá para a última camada. A família do carbono, que é a 14, ou 4A, tem 4 elétrons na camada de valência. Lembrando sempre do período. Período é o número de camadas que ele possui. Família do nitrogênio, que é a 15, ou a 5A, tem 5 elétrons na última camada.
Calcogênio, 16, ou família 6A, tem 6 elétrons na última camada. A família dos halogênios é 17, ou 7A, tem 7 elétrons na última camada. Tá? E a última é a família dos gases nobres. Por que a família dos gases nobres é chamada de grupo Euzero? Os gases nobres são os únicos elementos que estão estáveis sozinhos, tá? Na natureza. Nós não vamos encontrar neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio ou hélio ligado a mais outro elemento por uma necessidade de se manter estável, tá? Um átomo estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Sabe quantos elétrons tem na última camada dos gases nobres? 8, com exceção do hélio. O hélio é o único que está na exceção, que nem o hidrogênio, que está lá sozinho. O hidrogênio, ele não fica fixo na tabela periódica, porque ele tem um comportamento muito individual. E o hélio, dentro dos gases nobres, ele é o único que apresenta 2 elétrons na última camada, só que essa última camada dele é uma única camada. É uma camada que está completa, não precisa de elétrons para completar. Tá? Então, todos os elementos dos gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Eles estão estáveis, tá? Eles não precisam estar ligados a outro elemento para manter a sua estabilidade. Na maioria das vezes, nós encontramos eles sozinhos no ambiente. Então, existe uma classificação também contra as propriedades metálicas na tabela periódica, que são metais, ametais e semimetais. Em amarelo nós temos os metais, em rosa claro semimetais, rosa pink ametais e azul os gases nobres. E o hidrogênio, como eu falei, ele tem um comportamento diferenciado, então ele está ali sozinho, ele não se encaixa em nenhuma dessas características. Metais, eles apresentam brilhos quando polidos, sob temperatura ambiente apresentam-se no estado sólido, a única exceção é o mercúrio, tá? Que é um metal líquido. São bons condutores de calor e eletricidade e são resistentes, maleáveis e dúcteis. Conduzem calor, conduzem energia elétrica. Não metais ou ametais. Existem no estado sólido, que é o enxofre, o iodo, o fósforo e o carbono, e gasoso, que é o nitrogênio, o oxigênio, flúor e cloro. E a exceção é o bromo, que é um não metal líquido, é o único que é encontrado líquido em temperatura ambiente. Não apresentam brilho, com as exceções do iodo e o carbono, que acabam se transformando em diamante. Não conduzem bem o calor e a eletricidade, com exceção do carbono, sob a forma de grafite. Sabe o grafite do teu lápis? Pois é, ele é um bom condutor de eletricidade, então cuidado. Geralmente possuem mais de 4 elétrons na última camada eletrônica, o que lhes dá a tendência de ganhar elétrons transformando-se em íons negativos, que são os ânions. Semimetais, ou também chamados como metalóides. Semimetais são elementos com propriedades intermediárias entre metais e não metais. Eles também são chamados de metalóides. E os gases nobres, que são elementos químicos que dificilmente se combinam a outros elementos. Por quê? Pelo motivo que eu falei para vocês. Eles já possuem 8 elétrons na última camada. Então, eles não precisam estar ligados a outros para estar estável. Né? Os demais elementos da tabela periódica, todos a gente encontra ligados a outro elemento, ou a ele mesmo, como um exemplo, o gás oxigênio. A gente não encontra o oxigênio sozinho, só uma partícula de oxigênio. A gente encontra o oxigênio com ele mesmo, para tentar manter a estabilidade eletrônica deles, tá? De ligação na camada de valência. Eles precisam ter 8 elétrons na última camada, mas o oxigênio tem 6. Então, ele se liga a outro para emprestar ou pegar esse elétron do outro oxigênio para se manter estável. Mas lá na frente, nos próximos assuntos, a gente vai entender melhor, principalmente quando se falar de ligação química. E o hidrogênio?
Ele é um elemento atípico, pois possui propriedade de se combinar com metais, ametais e semimetais. O hidrogênio, ele se liga com todo mundo, ele é facinho, facinho, tá? E em condições ambientes, ele é um gás extremamente inflamável. O hidrogênio liquefeito é usado como combustível de foguete.